muito brevemente também dizer qualquer coisa e passar depois a palavra à minha colega Maria José, queria reparar um lapso, ou melhor, uma gafe terrível, que foi ter antecipado realmente a apresentação do livro, e eu esqueci-me que tinha convidado o nosso diretor, o professor António Feijó, e que está a tempo de ter lugar ali. Estou aqui muito bem, muito obrigado. Mas vim para a mesa e peço imensa desculpa, mas na realidade, com o medo de perder o público, avançar. Também queria dizer, se os três testemunhos de há bocado me comoveram e nos comoveram a alguns de nós, porque nas palavras que trocámos isso foi sentido, também me comoveu esta leitura atenta, que representa um grande trabalho, porque não é só uma leitura que nos dá um feedback do que o livro contém, mas uma leitura também que procura organizar, que lhe dá uma outra perspectiva. A perspectiva é essa até que talvez nós não tivéssemos, as organizadoras não tiveram. Embora todas as críticas feitas são completamente justas, assumidas e sentidas também por quem organizou o livro. Foi essa uma das grandes dificuldades, foi realmente a dada altura nós percebermos que estávamos a lidar com textos que não diziam especificamente respeito ao ensino da filosofia, porque, como sabem, nem todos os filósofos se preocuparam com isso, muito longe. Este livro é o segundo livro do projeto Ensinar e Aprender Filosofia. Esperamos publicar mais dois, um sobre os programas de filosofia, outro sobre a filosofia e os meios audiovisuais, nomeadamente a filosofia e a net. Eles estão em curso, esperemos que até ao fim do ano eles estejam publicados. Foi para mim, que não sou autora do livro, que sou coordenadora com a Maria José Vaz Pinto, amiga de há muito, e que foi a principal coordenadora, mas e que contribuí com alguns aspectos, mas foi muito interessante para mim esta incursão no pensamento de três filósofos que eu conhecia, pensava conhecer, mas aos quais eu descobri facetas que não me eram muito presentes. E, sobretudo, descobri que estava completamente contra as ideias que eles defendiam. E esse interesse de dialogar com os filósofos, para mim, foi extremamente gratificante. E vou dizer, muito brevemente, começando pela filósofa mais próxima de nós no tempo, que foi Mary Warnock, de quem eu gosto muito, enquanto alguém e com quem me sinto afinidades, enquanto alguém que tem valorizado muito a posição das mulheres na filosofia, mas que defende uma tese que eu contrario em absoluto, mas com argumentos de peso, que a filosofia não deve ser ensinada no secundário. É uma tese controversa, nem vou falar dela porque as pessoas depois acho que têm mais interesse em ler também o Warnock que diz, mas ela diz, enquanto professora de filosofia que recebe os alunos na universidade, que se sente sempre muito penalizada quando recebe alunos que foram deformados pelo ensino secundário. É uma tese terrífica, mas eu não quis deixar de a colocar aqui. Um outro autor, com quem eu estou muito em sintonia, mas que neste caso também não estou, e que é Spinoza, que recusa um convite para ensinar na Universidade de Heidelberg. E a justificação que ele dá é que não quer perder tempo a dedicar-se aos jovens, porque tem coisas mais importantes para fazer. Eu estou a ser extremamente dura e a tirar os pormenores e os meandros da justificação. Mas é sobre tudo isso. Ele quer dedicar-se à sua obra e sabe que ensinar lhe tiraria tempo para se dedicar à obra. Ou seja, ele dicotomiza ensino e aprendizagem. Uma tese com a qual eu estou em profundo desacordo. O último filósofo no tempo, esse descobriu realmente pela mão não me lembro agora de uma autora, uma autora americana, mas pronto, foram os Olhos Rufos. Os Olhos Rufos é um estoico romano do século I e que
surpreendentemente, diz que as mulheres deviam aprender filosofia, que era muito importante ensinar filosofia às mulheres. Estamos no século I, depois de Cristo. Portanto, foi uma tese que não vingou, mas também é curioso, é curiosa a argumentação, porque ele diz que as mulheres devem aprender filosofia porque nos dá muito mais autodomínio. Ficam muito melhores gestoras do património familiar, porque entram na plataforma da virtude, que é uma plataforma que elas geralmente não habitam, porque lhes dá muita coragem e, sobretudo, porque isso traz muita vantagem para o homem com quem elas casam. As razões depois vêm desfazer toda a argumentação, mas é uma posição muito curiosa e deu muito gosto conhecê-la. Devo dizer que me interessa muito. E vou passar a palavra à Maria José Pinto, que no fundo foi a alma deste volume de ensinar filosofia ao 15 de Eu agradeço imenso ao João Maria André o esforço que fez realmente de dar uma certa sistematização a este conjunto de textos que foi selecionado dentro do contexto um pouco das circunstâncias. Começou por ser o trabalho do grupo que estava ligado ao projeto, depois foi-se alargando e, portanto, foi feito na base também dos interesses que as pessoas tinham e nós, a partir de uma certa altura, demos conta da dificuldade central que havia, que era haver, portanto, qual era a ideia principal, qual era o critério da seleção. E a seleção dos textos foi norteada por uma ideia principal, a da importância da filosofia no cômputo geral dos saberes e a sua atualidade como exigência de um pensamento crítico e autónomo. Esta foi a ideia principal. Mas, dada esta ideia principal, alguns dos textos remetem para o que os filósofos pensaram acerca do ensino da filosofia, e foi fundamentalmente todos aqueles autores que se dedicaram propriamente à problemática da didática da filosofia, nomeadamente o que está na base de alta, os textos de Kant, Hegel, Schopenhauer, etc. E há um conjunto enorme de textos que expressam a filosofia que eles próprios ensinaram ou tal como eles a praticaram na sua vida. E, portanto, isto é também uma dimensão muito importante e que tem a ver com o que disseram antes os nossos mestres da primeira parte desta sessão. É que a filosofia é fundamentalmente uma prática que tem a ver com a maneira como se vive. E o primeiro autor, que eu, aliás, fui eu que fui a responsável da apresentação, quando era suposto apresentar Platão, evidentemente Platão não fala sobre o ensino da filosofia, mas eu achei interessante pegar na apologia de Sócrates e falar, portanto, de Sócrates como realmente um modelo de sábio antigo e como um homem, um filósofo que apareceu depois como uma espécie de paradigma para muitos dos filósofos que se seguiram. E em que é que o Sócrates era realmente paradigma? Pela distinção entre saber aparente e verdadeira sabedoria e pela busca da unidade, da coerência entre o que se pensa, o que se diz e o que se vive, o que o João Maria André já fez referência. Portanto, a unidade, a harmonia da vida, a coerência entre o que se pensa, o que se diz e o que se vive. E esta ideia, portanto, parece uma ideia central que depois tem a ver com a história, com a dimensão da atualidade da filosofia hoje. E há um outro aspecto que eu achei também bastante interessante, que estou a puxar a brasa à minha sardinha dos pensadores antigos, que é o texto de Epicuro, que foi a Carta a Meneceu, que faz parte da seleção dos textos, e que eu passo a citar e que diz que ninguém, por ser jovem, tarda em filosofar, nem por ser velho, se cansa da filosofia. Porque nunca se é nem demasiado jovem, nem demasiado velho para alcançar a saúde da alma. Ou seja, todos os tempos da vida são tempos propícios para alcançar a tal saúde da alma, para intentar aprender a arte de viver feliz. Portanto, a eudaimonia. E, portanto, isto é uma dimensão que aparece realmente como também uma dimensão central na articulação do ensinar filosofia ponto de interrogação com, portanto, a filosofia
como algo que faz parte da educação humana e que faz parte da formação humana e que tem a ver com aqueles outros textos todos de pensadores como Kant e Hegel, que acentuam todo esse aspecto importante da filosofia como um pensar por si mesmo, a filosofia assente no uso crítico da razão. E eu só fazia uma breve apontamento relativamente ao texto de Nietzsche, que tem exatamente o comentário, tem o subtítulo de, portanto, Nietzsche, o filósofo como educador, e em que ele exatamente acentua realmente que toda a educação é uma forma de libertação. E aparece, portanto, esta atualidade e esta urgência da intervenção intempestiva da filosofia nos tempos correntes, na atualidade. E, portanto, cito um bocadinho do comentário da nossa colega, que diz: a noção de intempestividade ou inatualidade implica uma perspectiva de recuo crítico em relação ao presente, do qual resulta, portanto, o diagnóstico dos tempos presentes e da relação do homem moderno com o tempo e com o saber, mas o que é importante é realmente o ponto de vista intempestivo, permite interrogar, portanto, o que se passa nos tempos atuais e aparece realmente esta ideia principal, que em face à intempestividade instala uma estranheza ou distância em relação ao momento em que se vive, que é a condição, e agora já não estou a pegar no texto da colega, a condição para repensar o papel do filósofo e a sua intervenção na educação. E esta é também uma ideia que eu acho que está presente nesta seleção de textos. A ligação da filosofia, deste ensinar a filosofia, que em muitos textos não se trata de ensinar a filosofia, trata-se de viver a filosofia, de praticar a filosofia, de pensar filosoficamente, e essa ligação dessa filosofia com uma questão central, que é a questão da educação. Portanto, nessa altura, voltamos ao nosso assunto, portanto, do papel todo da filosofia, incluída nos nossos currículos, nomeadamente ao nível do ensino secundário, que é sempre um tema que nos tem interessado bastante. E pronto, era só, e agradeço imenso para já por toda a organização desta apresentação e agradeço de uma maneira muito especial a todas as colaborações, que foram realmente, foi um trabalho muito gratificante ter tido esta oportunidade de trabalhar com todas estas pessoas. Muito obrigada. Só para repor uma última coisa. Eu há bocado esqueci-me do nome da filósofa. Eu estou no meu sexto dia da aposentação. Eu tive tantas brancas destas, mas agora lembrei que é Marta Nussbaum. Marta Nussbaum foi quem me levou aos olhos. Mais uma vez, obrigada a todos os colaboradores e colaboradoras, alguns deles aqui presentes, e obrigada ao público que aguentou esta maratona filosófica. E estamos aqui desde as 4 da tarde, para mim com muito prazer, penso que esse prazer também foi partilhado. Obrigada a todos.